Roberto Burnier e Vanderlei Serbonchini acompanharam a transferência do goleiro Jackson Follmann. Uma imagem difícil de acreditar, mas para se comemorar muito. O primeiro sobrevivente brasileiro da tragédia com o avião da Chapecoense deixou o Hospital São Vicente de ambulância. O goleiro Jackson Follmann, que teve a perna direita amputada, foi levado direto para a pista do Aeroporto Internacional. Com muito cuidado, os médicos embarcaram o jogador no avião ambulância de uma empresa de plano de saúde. O avião é todo equipado como se fosse uma unidade de terapia intensiva. O jato decolou às 4h29 da tarde, horário de Brasília. Destino final é São Paulo, onde Follmann será operado para corrigir uma fratura na coluna cervical. Amanhã será a vez do lateral Alan Ruschel e do radialista Rafael Renzel virem aqui para o aeroporto. Eles serão embarcados num jato ambulância da Força Aérea Brasileira, que vai fazer uma escala em Manaus e, se não houver atrasos, deverá desembarcar em Chapecó por volta das 9 horas da noite, horário de Brasília. Ontem, eu e o repórter cinematográfico Vanderlei Serbonchini gravamos uma entrevista por telefone com o Rafael para o Fantástico. Foi um depoimento revelador, rico em detalhes e emocionante. Rafael conta que viajava nas últimas poltronas do avião da Lamia. Nas poltronas ao lado estavam o jornalista Renan Anholim, repórter da Rádio Oeste Capital de Chapecó, a mesma rádio que Rafael trabalha, e o cinegrafista da RBS TV, Djalma Araújo Neto. Naquele dia 28 de novembro, a equipe da Chapecoense voava para a Colômbia para disputar o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional de Medellín. 77 pessoas estavam a bordo. O radialista lembrou como foram os instantes antes do acidente. Toda vez que perguntávamos quanto tempo faltava, sempre respondiam os comissários que faltava 10 minutos, mais 10 minutos, mais 10 minutos e de repente simplesmente desligaram as luzes do avião. Desligaram os motores e aí todo mundo voltou para o seu assento e colocou o cinto de segurança. A hora que isso aconteceu, causou um certo temor, mas ninguém imaginaria que a gente bateria naquele morro. Nem um segundo alguém da cabine ou um comissário disse coloquem os cintos de segurança porque há um risco disso ou daquilo. Não avisaram nada aos passageiros? Nada, absolutamente nada. Nós ficamos voando sem saber absolutamente nada do que iria acontecer. O radialista também lembra do comportamento da comissária boliviana Ximena Soares, que permanece internada em outro hospital em Medellín. Eu reparei que houve uma aflição muito grande por parte da comissária que sobreviveu. Ela foi para o lugar dela, ela colocou o cinto de segurança e quando ela ficou muito aflita, daí realmente a aflição tomou conta. A poucos minutos do pouso, o avião se chocou contra um morro. Mas não lembro de ter havido gritaria, não lembro de ter pânico no avião. Um silêncio, assim, estarrecedor. A gente não sabia o que estava acontecendo, até que veio o choque, né? Rafael só acordou 7 horas depois do acidente. Primeiro eu achei que era um filme, né? Eu achei que era um sonho e que eu ia despertar logo desse sonho. Eu estava preso em 2 árvores, e aí com árvores em cima das minhas pernas. As pessoas que estavam do seu lado, no seu banco, quando você acordou, elas estavam do seu lado? Estavam, e aí foi mais impactante ainda, porque as 2 pessoas que estavam do meu lado estavam sem vida já, Boni, e 10 centímetros para cá, 10 centímetros para lá, o resultado poderia ser bem diferente. O momento mais triste para mim foi ver os 2 colegas, né, meus do lado. Chamei pelos 2 e lamentei muito ali, mas eu tive que buscar forças, apesar de estar com 7 costelas quebradas. Não foi fácil, não foi nada fácil mesmo. E chovia, 12 graus de temperatura. O que eu fico mais assim impressionado é que as pessoas morreram não por uma falha mecânica, não, as pessoas morreram por uma falta de discernimento de um sujeito que de repente por uma economia boba. Então isso é revoltante. Quero voltar para casa, eu quero voltar a pisar no solo chapecoense. O avião ambulância já pousou em Manaus pouco mais de 1 hora e decolou em direção a São Paulo. Nós vamos agora ao vivo a Manaus com o repórter Luciano Abreu, que está no aeroporto. Boa noite, Luciano. Olá, boa noite a todos. O avião UTI com o goleiro da Chapecoense, Jackson Follmann, saiu agorinha aqui do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus.
tem uns cerca de 10 minutos que ele deixou aqui o aeroporto. A previsão é que ele permanecesse aqui por pelo menos 2 horas para reabastecimento e trâmites alfandegários, passagem pela Polícia Federal, pela Receita Federal, mas não, ele ficou cerca de 1 hora e já voou para São Paulo. São cerca de 3 horas de voo até São Paulo. Ele chegou aqui por volta das 7h30 da noite, horário de Brasília, e saiu agorinha às 8h30 da noite, horário de Brasília, e são 3 horas de voo até São Paulo, deve chegar por volta das 11h30 da noite, horário de Brasília, lá em São Paulo, por onde o jogador vai passar por uma cirurgia. O zagueiro Neto, ele permanece ainda lá hospitalizado no Hospital São Vicente, deve permanecer por pelo menos outros 3 dias. Agora,